Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso. Hoje falaremos sobre ticks, pontos, margens de garantia, além de explorar a fundo o editor de estratégias do Profit. São diversos assuntos, então preste bastante atenção e reveja o vídeo se for necessário. Bora lá pessoal, aqui dentro do Profit estamos visualizando o mini índice. Quero que vocês entendam o sistema de pontuação, um termo bastante comum no mercado financeiro. Repare aqui na nossa escala, o mercado mostrando a variação do preço no replay do dia 30 de 9 de 24. Aqui temos o mercado na casa dos 132 mil pontos. Repare que durante a variação do candle, o mesmo oscila de 5 em 5 pontos na escala de preço. Isso ocorre pois no mini índice a variação mínima do preço no gráfico é de 5 em 5 pontos. Chamamos essa variação mínima da movimentação de tick. Já no dólar, podemos ver que a variação mínima ocorre de meio em meio ponto. A cada 1 ponto de dólar equivale a 1/10 de centavo da variação da moeda. Lembrando que o dólar mostrado aqui é o pareado com o real brasileiro, hoje variando na casa dos 5,47 ou 5.470 pontos. Bem, aqui quero que você note algumas coisas. O valor de um tick varia de ativo para ativo. Como podemos ver no WIN, o mesmo se desloca de 5 em 5 pontos. No WDO, o mesmo se desloca a cada 0,5 pontos. Além disso, essa variação de pontos comuns em ativos tem uma conversão direta em valor financeiro. Então preste bastante atenção agora, pois irei explicar essa conversão. Um tick do mini índice equivale a 5 pontos, que por sua vez equivale a R$1. Ou seja, 5 pontos é equivalente a R$1. Isso para cada contrato na entrada, lembrando que em contrato é multiplicativo. Então vamos supor que você fez uma operação de compra com um contrato e buscou um alvo de 100 pontos. Em valor financeiro bruto, você conseguiu R$20. Se fizesse essa mesma entrada no mesmo ponto de preço e com o mesmo alvo, mas alterando a quantidade de contratos, por exemplo, para 10, teria conseguido R$200 e assim por diante. No mini dólar, cada tick equivale a 0,5 pontos, que por sua vez equivale a R$5. Então, fazendo uma entrada no dólar com um contrato, buscando aquele mesmo alvo de R$20 no exemplo do mini índice, teríamos que buscar uma movimentação de apenas 2 pontos no dólar, ou 20 pontos para buscar R$200 com um contrato, ou os mesmos 2 pontos com 10 contratos. Aqui quero que preste bastante atenção, pois pode confundir. Um tick, pontos e resultado financeiro estão interligados entre si pelo número de contratos. Você pode, em uma mesma entrada, buscando o mesmo alvo, conseguir resultados financeiros maiores, aumentando o número de contratos na entrada. Mas lembre-se que aumentando os contratos na operação, a perda também será maior e proporcional, caso ela ocorra. Aumentar contratos é multiplicativo e deve ser feito com cautela. Além disso, um ponto de dólar equivale a 50 vezes o poder financeiro de um ponto de índice, mas ao mesmo tempo, o índice movimenta em pontos mais que o dólar durante o dia. Estamos falando de uma movimentação quase 25 vezes em média todos os dias. Novamente, cada ativo tem a sua proporção de variação em pontos e valores em ticks. Bem, vamos falar agora sobre a margem necessária para operar nas modalidades Day Trade, ou seja, operações que iniciam e encerram no mesmo dia. No mini índice, a B3 exige hoje, na gravação desse vídeo, R$100 alocados na corretora para operar
um contrato de mini índice. Para um mini dólar, esse valor é de R$ 150 por contrato. Aqui já vemos o perigo. A margem necessária para esses dois ativos são próximas, mas como notamos anteriormente, a pontuação do dólar em poder financeiro é muito maior que a do índice. Então costumamos dizer que o mini dólar costuma machucar mais. Para você entender, a chance de você perder os R$ 150 no mini dólar é bem mais rápida de você perder os mesmos R$ 150 no mini índice. Particularmente falando, eu considero um suicídio financeiro querer operar somente com essas margens mínimas de garantias propostas pela B3. No nosso módulo de gerenciamento de risco, ensinarei o jeito que eu julgo correto para deixar vocês confortáveis nas operações, quanto deixar alocado para operar por contrato e etc. Bacana, bacana. Agora vamos voltar ao Profit e conhecer um módulo de editor de estratégias da plataforma. Aqui na nossa barra lateral do Chart Trading, podemos vir em Estratégia e clicando no ícone de configurações, abrir o menu de estratégias. Aqui vamos criar uma estratégia. Repare que podemos deixar definido o gain e o loss, ou seja, o alvo e a perda em diferentes formatos, como em ticks, usando o conceito que expliquei no começo da aula, valor financeiro ou percentual. Eu gosto de trabalhar em ticks, mas isso vai de cada um. Podemos definir a quantidade de contratos da entrada e clicando aqui no mais, podemos definir também as parciais e os alvos diferentes. Por exemplo, quero definir que caso o mercado ande 20 ticks, ou seja, 100 pontos no mini índice, eu solte 50% dos contratos. E o restante vou colocar para 200 pontos, ou 40 ticks. Aqui podemos definir o Stop Offset. Lembre-se da aula que tivemos sobre os tipos de ordens, na qual eu explico a fundo o que é. Como padrão, gosto de deixar em 150 pontos, ou 30 ticks. Isso para o mini índice. Bem, aqui na estratégia Stop é para os casos onde trabalhamos com ordens do tipo Stop. Particularmente falando, eu nunca criei estratégias para a ordem Stop, mas aqui podemos ver um sistema bem estruturado de opções para casos de movimentação de preço nesse tipo de ordem. Como eu não costumo utilizar, vou deixar em branco. Vamos apertar OK. E notem aqui no mini índice, ao segurar o botão de compra ou venda, já podemos ver nossa estratégia no preview. Como só estou com um contrato, o alvo apareceu somente o do primeiro demarcado pela estratégia. Caso eu adicione 2 ou mais contratos, veremos o alvo parcial que determinamos. Vindo aqui para a tela do mini dólar, usando a mesma estratégia, vemos proporções diferentes. Lembre-se que 20 ticks para o dólar é equivalente a 10 pontos e 40 ticks a 20 pontos, já que cada tique é meio ponto. Você se lembra? Se visualizarmos em valores financeiros, clicando na ordem, podemos ver como que uma mesma quantidade de ticks pode variar em financeiro quando falamos de ativos diferentes, certo? Agora olha aqui no nosso Chart Trading. Esses botões de definição da quantidade de contratos. Usem e abusem deles para agilizar as suas entradas. Clicando com o botão direito, podemos ir nas configurações do Chart Trading na aba de barra lateral e definir o que queremos visualizar nelas. Além disso, na aba de negociação, configurações padrão e valores pré-definidos por ativo, podemos selecionar o ativo e fixar por padrão quantos contratos e qual estratégia utilizar para aquele determinado ativo em específico. Assim, tudo estará configurado quando você entrar nele, mesmo que você troque de abas, toda vez que você selecionar novamente a aba que você criou essa pré-definição, essas configurações serão mantidas. Uau! Essa aula teve bastante conteúdo, então assista e reassista até entender todas as informações propostas aqui. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Lá eu posto todos os dias as minhas boletas, dou dicas das operações e, claro, deixo o espaço aberto para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço do investidor Tubiaré e te vejo no próximo vídeo.